presidente Lula acabou de decretar a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Você acha que isso é suficiente? O governador Ibanez tem condição de permanecer à frente do cargo? E como é que isso vai ser? Como é que vão ser as punições, né? O cerco aos golpistas a partir de agora? Bom, em primeiro lugar, nós ainda estamos num episódio que ainda está em curso, né? Um episódio que não está concluso. Portanto, naturalmente terão que ser feitos vários balanços, várias avaliações para identificação de responsabilidades, para que a gente possa saber de fato, né, tudo o que aconteceu. Agora, os indícios, né, são muito fortes de que houve um processo facilitado, né, de conivência, que possibilitou que os terroristas, que os criminosos pudessem chegar até a sede dos três poderes. Mas nós temos o GSI, nós temos a Polícia Federal, nós temos, né, a BIM, nós temos os órgãos de inteligência do Distrito Federal, nós temos os órgãos de imprensa do Exército, e naturalmente devem existir informes, relatos desses órgãos de segurança que foram compartilhados entre eles nas últimas horas, nos últimos dias, e isso, com certeza, será feito para que nós possamos entender, né, por que as coisas chegaram ao ponto que chegaram. O presidente Lula decretou essa intervenção na área da segurança pública do Distrito Federal. Todos nós, em diferentes situações, já havíamos manifestado a nossa preocupação com o fato do ministro da Justiça do Bolsonaro, alguém publicamente partidário, né, simpatizante dos atos antidemocráticos, ter sido conduzido à posição de secretário de Segurança. Quando ocorreram aqueles episódios do dia da diplomação, no dia 12, eu mesmo falei com o governador aquela noite. E disse para o governador que, na minha opinião, ele estava trazendo para ele uma enorme responsabilidade. Porque o sinal que estava sendo dado para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, quando ele colocou um bolsonarista de secretário de Segurança, nós teremos na Secretaria de Segurança um dos nossos. Foi essa, inclusive, a expressão que eu usei. O fato de não ter tido nenhuma prisão, de não ter ocorrido nada aquela noite, a sensação de impunidade permitiu, né, que as coisas evoluíssem. Mais uma vez, se criou uma expectativa de que a polícia do DF teria condições de conter os manifestantes para que eles não ingressassem na esplanada, mas as imagens, os vídeos mostram que é muito provável que não só não tenham contido, como tenham facilitado a entrada destas pessoas até a área da Praça dos Três Poderes. Nós vamos agora fazer duas coisas. A primeira é trabalhar rapidamente para restabelecer, né, a normalidade. Nós queremos restabelecer a normalidade o mais rapidamente possível. E nós vamos, né, fazer um procedimento para que todas as pessoas envolvidas nesses episódios, os financiadores, os organizadores, aqueles que replicaram nas suas redes sociais incentivos para que esses atos criminosos acontecessem, que sejam devidamente identificados e respondam criminalmente pelos atos que cometeram. Essa é a orientação, né, do decreto, essa é a orientação da manifestação do presidente Lula. Não se trata de um ato contra o Poder Executivo, mas sim, né, contra a democracia, contra a Constituição Federal, contra os três poderes, e nós vamos agir, né, de forma absolutamente adequada, né? Depois do que a gente viu hoje em Brasília, eu não tenho dúvida de afirmar, o Bolsonaro é a figura mais perniciosa e mais perigosa da história do Brasil, Léo. O Bolsonaro é uma figura comparável a Hitler, Mussolini, ele está entre as figuras assim, mais desprezíveis, deploráveis da história da humanidade. E já, você tinha falado, que nem os eleitores dele apoiam, né? Já saiu a primeira pesquisa, então, pesquisa Quest, 90% dos brasileiros reprovam o terrorismo bolsonarista. Então, o terrorismo, na verdade, assim, a base, a raiz, o núcleo duro da extrema-direita são 10% dos brasileiros. Eles são absolutamente minoritários, são pagos por empresários, por delinquentes, por traficantes de madeira, por garimpeiros, né, pela turma do veneno, etc. e tal. É possível identificar quais são esses empresários, prender rapidamente, porque a população brasileira, evidentemente, quer trabalhar em paz. No primeiro momento, vendo a gravidade, eu tive a convicção de que era necessário a intervenção federal. Até reconheço que no primeiro momento eu queria defender e defendi em várias conversas ao longo do dia que fosse uma intervenção realmente no GDF. Acho que houve uma leniência por parte do governador ao longo do tempo, né, ao longo dos últimos dias. Mas depois, conversando com várias pessoas, inclusive do próprio GDF, eu entendi que o ideal seria que fosse uma intervenção seríssima na segurança pública, colocando uma pessoa muito ligada ao Ministro da Justiça, falei inclusive com o próprio ao longo do dia, porque nós estamos num momento de uma gravidade ímpar, né? Eu digo assim,
Até acabei, Léo, de mandar para você um pequeno texto que escrevi, dentro dos vários que escrevi ao longo do dia, para me posicionar, dizendo que nós temos uma sorte, que a estratégia golpista, por sorte nossa, na minha visão, posso estar enganado, fez com que o chefe dessa gangue, o chefe desse golpe, estivesse fora do Brasil. Porque se ele estivesse no Brasil, tivesse ido para as ruas, teria sido talvez ainda mais grave, né? O presidente Bolsonaro está fora. E o que me causou muita indignação, isso foi motivo de muita discussão ao longo do dia, foi essa questão do secretário de Segurança. O secretário de Segurança de Brasília tem afrontado a Constituição, afrontado a legislação, afrontado a segurança nacional, esse tal de Anderson, que foi ministro da Justiça, inclusive com uma inconsequente luta para voltar ao cargo do secretário de Segurança. E acho que ali o Ibanez tinha que ter colocado o pé na porta, dizendo, olha, calma lá, nós estamos aqui no Distrito Federal, o Distrito Federal é aquele mais responsável pela segurança, porque nós somos, eu digo nós que moro lá, embora esteja agora na Bahia, nós somos que hospedamos todas as delegações de todos os países. E esse irresponsável delegado afrontou claramente o Ministério Público, afrontou todos os democratas, tendo um papel, no meu ponto de vista, criminoso. É um ambiente de uma tristeza infinita, né? Eu acho que houve uma tentativa de golpe que espero que tenha sido frustrada, espero que esteja sob controle. Todos nós aqui falamos diversas vezes com quem poderíamos falar e acho que houve uma resistência democrática muito interessante. A postura do ministro Flávio Dino foi muito firme. Houve uma discussão, claro, se deveria ser intervenção no GDF, mas eu acho que a intervenção na segurança já é boa. Eu vou dizer uma coisa do que eu passei durante o dia hoje. Houve várias tentativas de grupos importantes que queriam a prisão do próprio governador Ibanez. Foi a inconsequente condução da Polícia Militar. Aqui as cenas da Polícia Militar orientando e de certa forma, protegendo esses terroristas rumo ao Palácio do Planalto, rumo ao Palácio da Justiça, rumo ao Congresso Nacional. O Supremo Tribunal é uma cena chocante. Na verdade, é a estrutura do Estado, do GDF, coordenando o que ocorreu na tentativa de invasão. É claro que nós temos que botar a bola no chão. Eu mesmo conversei muito durante o dia e falei, olha, não é necessário. Houve um pedido de prisão do Anderson, feito pelo ministro da AGU, que eu acho que é correto, porque realmente esse cidadão afrontou todos os limites. Mas o principal agora é que nós conseguimos refrear essa tentativa de golpe. O presidente Lula volta para o Brasil hoje, sei que ele pensou até em ir ao Palácio, mas por questão de segurança tudo vai ser conversado. Falei com o ministro Supremo agora, e estão todos voltando para Brasília. Vamos fazer uma reunião extraordinária para saber como ocupar novamente o Supremo Tribunal. É necessário ocupar imediatamente, nós não podemos dar mais. Isso nunca ocorreu no Brasil. É uma coisa impressionante o que fizeram hoje. A leviandade que foi feita, esses bolsonaristas tupiniquim, fascistas tupiniquim, quiseram seguir a linha do Capitólio, eles fizeram muito mais grave. Lá também foi gravíssimo, é claro. Foram 4 pessoas que trabalham na segurança do Capitólio que morreram, foram assassinadas. Mas aqui foi gravíssimo, porque chegaram ao plenário do Supremo Tribunal Federal, chegaram ao plenário do Congresso Nacional, chegaram dentro do gabinete do presidente da República. Isso é inadmissível. Eu acho que faz necessário que o presidente... Olha o que eu te falei, eu falei lá na intervenção federal naquele primeiro momento, e digo mais, o governador do Distrito Federal, que conseguiu não ser envolvido na linha direta de responsabilização por enquanto, ele tem a obrigação de tomar medidas imediatas contra o comandante da Polícia Militar. Imediatas. Não é possível acontecer. A Polícia Militar, ela foi responsável em parte porque ela patrocinou, ela protegeu os terroristas chegando junto ao coração da nação. Então, meus queridos, eu acho que é hora de resistência, cada um da sua forma, cada um da forma que pode fazer. Nós não vamos permitir que isso destrua esse momento incrível que o Brasil está vivendo, que é um momento de reconstrução, mas é bom que a gente saiba que a cadela do fascismo está sempre no cio, como dizia Brecht. É um pouco isso que está acontecendo agora. Nós vamos resistir.